Oi, gente! Hoje é o segundo episódio do Manual Vida Saudável, podcast que vai trazer para vocês assuntos bem recorrentes da endocrinologia com outros profissionais que vão dar a experiência deles, o conhecimento deles, compartilhando com a gente as melhores formas de tratar algumas doenças super comuns. Hoje eu trouxe uma convidada super especial que aborda a nutrição de uma forma diferente, que estuda os comportamentos alimentares, e que vai falar com a gente sobre transtornos alimentares, relação com a comida e como melhorar isso no nosso dia a dia. O nome dela é Maria Eduarda Caetano, mas a gente vai chamar ela de Duda. A Duda Caetano é nutricionista, graduada pela PUC. Ela fez pós-graduação em comportamento alimentar pelo IPGS. Ela também é capacitada pelo Instituto de Nutrição Comportamental e aprimorada em transtornos alimentares pelo Ambulim no Instituto de Psiquiatria da USP. Bem-vinda, Duda, é um prazer te receber aqui. Tô super ansiosa pelo nosso papo, tenho certeza que a gente vai dar um monte de informação relevante aí para todo mundo. Muito obrigada pelo convite, doutora Marielle. Eu fico muito feliz de poder compartilhar mais da minha experiência, do meu conhecimento também envolvendo a relação com a comida, que é um tema tão relevante hoje em dia, né? Não dá pra gente falar de relação com o corpo, com a comida, sem a gente tentar trazer uma boa relação com uma coisa que a gente precisa estar bem, né? Que é a comida. Não dá pra gente pensar, não, vou ignorar a comida, porque ela é necessária. Então, trabalhar o comportamento alimentar é um passo muito importante na mudança de hábitos, enfim, da vida mesmo. De tudo, né? Eu, inclusive, vou te confessar que hoje eu vou aprender com você, porque eu gosto muito dessa área, eu gosto muito de tratar transtorno de compulsão alimentar e cada vez mais eu tô entrando nessa área porque na minha especialização a gente não vê isso a fundo, então eu gosto dessa área, eu gosto de estar com profissionais que têm esse mesmo pensamento. E aí o título do nosso episódio de hoje estou em um relacionamento abusivo com a comida? Será? Me conta, o que você acha assim desse título? Porque relacionamento abusivo a gente vê, com boy lixo, né? Mas e com a comida, como que é? Eu acho que faz todo sentido, porque as pessoas hoje em dia, elas têm uma relação muito amor ou ódio envolvendo a comida, né? E quando a gente fala de um relacionamento abusivo, é isso. É aquela, às vezes até uma dependência, né? Não falando em vício, porque eu não acho que isso exista, mas aquela dependência de, mas eu amo comer, só que a comida é meu problema. Como que faz, né? Porque não tem como a gente simplesmente parar de comer, né? A gente precisa da comida, mas ao mesmo tempo, a gente percebe que as pessoas estão adoecidas envolvendo a alimentação, né? O hábito de se alimentar. Então, encontrar o meio termo nisso, sem que a comida seja um problema, entendendo que ela é sim a solução, é muito desafiador, apesar de parecer muito simples, né? E é uma temática muito recente, porque as pessoas estão começando a perceber que, por exemplo, o caminho da restrição não é o melhor caminho, ou até mesmo aquela ideia de que o ideal é viver pensando que a comida é um problema. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Que na prática não é bem assim. Na prática é difícil e na prática é mais desafiador ensinar isso para as pessoas, porque, igual você falou, é um conhecimento muito recente. Então foram anos e anos e anos das pessoas, tanto nossos pais, avós, passando uma informação pra gente, e agora do nada a gente tem que desconstruir isso, né? É a mesma coisa de um relacionamento tóxico, abusivo com um homem e tal. E eu vi esses dias um psiquiatra falando, eu achei muito interessante a fala dele. Ele falou assim, comida não é cocaína. Então, não é um vício, igual você falou, eu também não gosto de chamar de vício. Não dá para você excluir 100% um alimento da sua vida como a cocaína, porque a cocaína é uma droga, tem vício, e você precisa, para quem tem o vício, você precisa eliminar ela da sua vida. Uhum. A comida não, a comida faz parte do nosso dia a dia, da nossa memória afetiva, é muito mais amplo que isso, né? Com certeza, e inclusive essa é uma temática muito frequente, né, no consultório, principalmente quando a gente relaciona com açúcar, né? Eu sou viciada em doce, eu sou viciada em açúcar. Inclusive, essa semana eu falei muito sobre esse tema com uma paciente minha,
que até que ponto acreditar que você é viciado na comida te ajuda a ter uma melhor relação com a comida? Será que pensar que você é viciado não está terceirizando uma responsabilidade que é sua, de olhar para o seu comportamento, de olhar para a sua relação ali com aquela comida? E quando a gente fala de droga, né, até pensando em comportamento, assim, existem alguns pontos que a gente tem que considerar que no caso da comida não acontece. Que na droga existe a tolerância, a abstinência, a fissura. Então, quando a gente fala de comida, até o sistema de recompensa mesmo, falando no nosso sistema do cérebro mesmo, vamos falar de uma forma bem leiga. A comida, ela não diminui a recepção de dopamina, ela não atrapalha ali os receptores, o que é o que acontece com a droga. Então, não tem aquela história de assim, cada vez eu vou precisar de mais para conseguir aquele efeito. Só que a gente tem que assumir ao mesmo tempo que a comida é sim prazerosa, ela é sim recompensadora, ela libera sim dopamina, e isso não é um problema, porque se a gente for pensar até em sobrevivência, não faz sentido aquilo que vai te dar energia para sobreviver, te dar prazer? Com certeza. Isso aí a gente tem que pensar mais a fundo na questão do que pegar uma coisa e simplificar ela. Uhum. Eu acho que toda simplificação gera um problema. Porque você vai falar, é vício em açúcar, vou parar de comer açúcar. Isso você simplificou um problema que é gigante, né? Que hoje em dia nós temos alimentos ultraprocessados, industrializados, com muito açúcar, com muita gordura, e isso vem aí gerando comportamentos e hábitos errados, e que se do nada você falar, não, é um vício, ponto final, vou parar de comer, e o problema está resolvido. É uma solução tão simples que, assim, se fosse verdade, ia ser fácil, né? Não ia precisar de uma nutricionista comportamental. Se fosse fácil, nossa, seria tão simples, exatamente. E a gente falar sobre, por exemplo, esses alimentos principalmente os industrializados, né, que tem uma grande quantidade de sal, de açúcar, de gordura, combinados, a gente fala de hiperpalatabilidade. Então, é aquela sensação, aquela recompensa aumentada. Claro, porque ela vai atingir vários lugares ali do nosso paladar e, consequentemente, no nosso cérebro vai liberar uma descarga de dopamina maior. Mas isso não é a mesma coisa que uma droga. Por isso que a gente não pode simplesmente cortar da vida. A gente tem que entender que, por exemplo, o sistema do nosso cérebro que libera essa dopamina quando a gente come é o mesmo sistema que libera dopamina quando a gente ouve música. Ou quando a gente faz exercício. Ou quando a gente brinca com um pet. Isso. Então, você não vê uma pessoa viciada em brincar com pet. Tipo, ai meu Deus, não vou trabalhar pra ficar brincando com meu pet. Não é assim, né? Então, é justamente esse questionamento. Até que ponto pensar que você é viciado em uma comida vai te ajudar a melhorar essa relação? Não é muito melhor a gente olhar para as raízes desse comportamento? De onde vem essa relação com o doce, por exemplo? Por que você tem tanta fissura com esse doce e não com uma salada, por exemplo? Será que não tem a ver, às vezes, com uma restrição, né? Que é mais pra frente a gente vai falar desse ponto específico. Você estava falando da hiperpalatabilidade dos alimentos e eu fiquei pensando, na natureza, sim, um alimento que não é industrializado, é muito difícil você achar um alimento que tem grandes quantidades de sal, gordura e açúcar. Uhum. Não sei nem se existe. Mas a gente tem, assim, frutas bem docinhas, né? Que tem o mais doce, tem o mel. Tem algumas coisas que tem essa sensação. Mas juntar tudo, eu acho que não existe. Não. Até, fala assim, abacate, por exemplo. É uma fruta que tem uma grande quantidade de gordura, uma ótima gordura para a saúde, mas não é uma fruta rica em açúcar. Sim. Aí a gente vai entendendo que, até se a gente olhar para a natureza, ela ensina muito pra gente, né? Então, pensando em relação com a comida, em alimentação, um dos passos também de melhorar essa relação com a comida pode ser reequilibrar esse paladar, reacostumar esse paladar com comidas menos adoçadas, com comidas menos salgadas, com alimentos que tenham uma gordura mais natural. Tudo isso a gente pode adaptar, né? E isso não significa que tenha relação somente com... por exemplo, não, porque se eu parei de comer açúcar, então eu
parei de ter vontade de doce. Às vezes é muito mais uma questão do paladar que foi adaptado, é igual tomar café. Às vezes a pessoa não consegue, não se vê tomando café sem açúcar. Então, ela começa, eu falo assim, primeiro, você tem intenção de começar a tomar café sem açúcar? Porque também é um cafezinho, né? Beleza. Às vezes ela adiciona o açúcar ali no café, mas no restante do dia ela não come nada com açúcar. Isso não vai ser super relevante. Não é o problema. Não é o problema. Sim. Mas se for do interesse dela, Duda, eu quero sim parar de tomar café com açúcar. Beleza. Vamos começar aos poucos. Quanto açúcar você adiciona? Eu coloco, sei lá, uma colher de sopa. Vamos começar adicionando uma colher de chá? Faz o teste. Observa como seu corpo reage. Será que fica muito mais amargo? Será que fica parecido? Às vezes a gente pode trocar e testar um adoçante. Então, vai fazendo essa mudança aos poucos. E é justamente essa adaptação que o nosso paladar é capaz. Sim. E eu acho que o principal, assim, nós seres humanos, nós temos uma capacidade de adaptação muito grande. Aprendizado, né? Aprendizado. E isso é muito valioso. Quando a gente fala de alimentação também. Então, uma pessoa que quer mudar um hábito, um comportamento alimentar, além da gente olhar de onde vem essa relação com aquela comida, a gente precisa olhar também como é que está o paladar dessa pessoa. Será que essa vontade de doce tem a ver com o paladar? Será que essa vontade de doce é uma questão emocional? Será que essa vontade de doce é porque não está comendo fontes de carboidrato de uma maneira suficiente? Então, é muito importante a gente olhar para o contexto, para a história do paciente, nunca partir do pressuposto assim, não, é porque não tem disciplina. Se tivesse, não comia doce. E aí você coloca todo mundo na mesma caixinha. Exato. E são pessoas que são completamente diferentes. Cada um vem de uma família diferente. Às vezes a pessoa tem muita vontade de doce porque a família gosta muito. E é uma coisa, né, afetiva. E às vezes é o contrário. Família super restritiva, que demoniza o doce. E aí aquele fruto proibido. Então, a abordagem de cada uma das pessoas é 100% diferente. Não dá pra pegar e falar assim, não, o doce é o problema, vamos tirar o doce. Uhum. E isso que você falou sobre o aprendizado no nosso corpo, eu falo muito para os meus pacientes também. Eu não gosto de verdura, eu não gosto de café sem açúcar, eu não gosto disso, mas a gente pode aprender a gostar. Às vezes você tá há muitos anos e anos e anos gostando da mesma coisa, porque você só come o mesmo tipo de alimento, a mesma forma de preparação, e querendo ou não, às vezes está fazendo mal para a sua saúde, tá te trazendo alterações hormonais ou em exames, né, em glicemia, em colesterol, e sem mudar esse hábito, sem mudar esse paladar, vai ser meio que impossível, né, porque você fazer uma coisa que você não gosta, na maioria das vezes não é assim, você não consegue ter uma constância grande. Exatamente. E eu acho que é nisso que entra a diferença do profissional, viu, Marielle? Porque o paciente, ele só vê uma via. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tinha pavor de folha. Qualquer folha. E ela falou, Duda, eu já passei em várias nutricionistas e a única coisa que eu ouvia era, não tem essa de não comer folha. Como assim não gosta de folha? Não tem nem gosto. Mas pra ela tinha algum gosto. E como que eu vou julgar isso? Porque eu não tô sentindo gosto ali na boca dela. E aí eu fui entender, né, de onde vem esse comportamento. A gente descobriu e elucidou juntas, né, porque eu sempre pergunto a história do paciente. A primeira pergunta que eu faço é essa. De onde vem a sua relação com a comida? Porque a partir daí vem resposta pra muita coisa. E aí ela lembrou que existia um pratinho obrigatório na infância dela, que normalmente nesse pratinho tinha as verduras cruas. E normalmente a verdura crua vem junto à folha, né? O alface, a rúcula, couve, etc. E ela tinha uma frase, assim, que a mãe dela falava. Você come, nem que você vomite, mas é pra você comer. Isso ficou muito forte. Então, depois gerou um trauma, né? Trauma total. Depois que ela teve a liberdade de ter a própria alimentação dela, de fazer as próprias escolhas, depois que ela foi dona do próprio dinheiro, aquela coisa toda, ela nunca mais quis ver nenhuma verdura crua, muito menos folha, porque para ela era o pior, né? A textura na boca era uma experiência muito pior do que simplesmente pra gente, por exemplo, que já tá acostumada e adaptada a comer pra folha. Ela tinha um sofrimento por trás. Tinha um sofrimento muito grande. Então, entendendo essa história, primeiro, eu validei aquilo,
Eu não falei, nossa, como assim? É só uma folha. Que absurdo. Que Como absurdo. que você tá lembrando disso da sua infância? Isso. Tipo assim, como assim? Ai, que coisa boba, né? Não, você já cresceu, você já é madura. Aquele papo bem assim, né? E aí eu falei, não, faz muito sentido mesmo que você não goste de comer esse alimento, porque olha como que tem um trauma envolvendo isso. Olha que triste que era comer folha. Teve alguma experiência positiva comendo folha? Alguma na sua vida? Ai, teve. Uma vez eu comi uma salada Caesar com aquele molho, né? Aquele molho bem incrementado, pra não falar outra coisa. E eu gostei de comer alface. Falei, então vamos começar com a Caesar? Sério, Duda? Pode? Eu falei, pode. Lógico que pode! Lógico que pode. É melhor comer a folha com molho do que não comer folha nenhuma. E aí, o que a gente começou? Não foi só a Caesar que ela comia. A gente pedia primeiro, vai no restaurante, pede o molho separado. Vamos testar. Ai, não tá descendo sem o molho. Então, coloca o molho. E assim a gente vai. Às vezes sem o molho, às vezes outro molho. Às vezes um molho um pouco mais leve, tipo um molho de mostarda com limão. Alguma coisa mais tranquila. E assim a gente vai equilibrando e vai adaptando o paladar dela. E até, por exemplo, um suco verde, né? Que as pessoas dizem, detox. Não é nem nesse sentido. Não. É comer uma folha de uma forma diferente. E aí ela amou, porque ela não tinha pensado que aquilo também era um consumo de folha. Então, o profissional, ele tem que ter esse diferencial, né? De trazer soluções para o paciente, não jogar a responsabilidade toda para ele. Porque ele não tem essa capacidade de ter essas ideias, ter essas... Ele não estudou para isso. Exato, senão era muito fácil, não precisava ter Não vem naturalmente. Exato. Não é uma coisa que a pessoa, eu sei que eu não gosto de folha, porque a minha mãe, quando eu era pequena, me obrigava. Na maioria das vezes, a gente não tem essa consciência espontaneamente. Precisa de alguém para guiar a gente nesse processo. Eu acho que, igual você falou, o profissional faz toda a diferença nisso. E aí, a gente entra num ponto que existe diferença entre como cada pessoa se relaciona com a comida, né? Eu acho que isso é o primeiro ponto que a gente tem que destacar para poder não colocar todo mundo na mesma caixinha e todo mundo achar que o tratamento vai ser igual, que a abordagem vai ser igual. Exatamente. Eu nunca parto do pressuposto que meus casos são todos iguais, mesmo que tenham o mesmo diagnóstico. A pessoa com compulsão alimentar, a fulano com compulsão alimentar é diferente da ciclana com compulsão alimentar. O transtorno é o mesmo, tá? O critério diagnóstico é o mesmo. Só que cada uma vai ter uma vivência com a comida. Então, eu tenho casos, por exemplo, de mulheres com um transtorno de compulsão alimentar que comem de tudo, que amam, tipo, salada, fruta, comem de tudo. Não tem nenhuma restrição alimentar ou nenhuma seletividade. E tem mulheres que têm ali um paladar super adaptado para comidas hiperpalatáveis, tipo, industrializados. Então, o principal ponto aqui é nunca partir do pressuposto que a gente vai ter uma regrinha ali. Então, eu vou ter um método para qualquer paciente, eu vou aplicar esse método. Pelo menos para mim, cada paciente é um. Tanto é que eu falo assim, seria muito bom se eu tivesse um método só, sabe, de aplicar. Tipo, chegou, já sei, faço isso, tal, vai embora para casa. Mas cada consulta é uma aventura. Eu falo, cada consulta é uma. Eu me preparo para a consulta, mas se a paciente chegou lá com uma demanda diferente, tipo, Duda, hoje eu quero falar sobre imagem corporal, tô me sentindo péssima, a gente vai falar sobre imagem corporal e como isso interfere na alimentação. Claro que eu sempre tenho que puxar, né, pro quesito alimentação. Mas, às vezes, eu me planejei ali para falar de grupos alimentares. Não importa. Não é só o nutricionista que guia o tratamento. Eu falo assim que eu sou o GPS, sabe? Quem escolhe acelerar, dar seta, virar ou não seguir o GPS é o próprio paciente. Quem tá chegando ali, né? Exatamente. O motorista. Eu sempre deixo isso muito claro, porque isso abre também a possibilidade do paciente se sentir à vontade de compartilhar outras questões. E ele não se sente envergonhado também, sabe? Eu acho que isso é muito válido, então acaba ajudando muito mais o meu trabalho, se eu faço dessa maneira, do que se eu tivesse ali uma imposição muito grande, ou se eu fosse muito a jogar toda a responsabilidade pro paciente. Pra cima da pessoa. Isso. Então, partindo do pressuposto que ninguém se relaciona com a comida da mesma maneira, eu sempre pergunto de onde vem a história
em relação ao corpo, à comida, como que foi na infância, como que foi o processo de puberdade, porque muitas vezes nesse processo que surgem os transtornos alimentares, porque existe uma mudança muito grande do No corpo. Então, não só hormonalmente, mas na maneira comportamental mesmo. A gente começa a pensar em mais festinha, a gente começa a ter mais interesse sexual. Tudo isso começa a ter uma grande modificação nessa fase. E, juntamente, a nossa alimentação muda também. As escolhas alimentares vão, assim, de acordo com o seu objetivo naquele momento, né? Exato. Então, nesse período, é muito comum as adolescentes começarem a fazer dieta por conta própria, de buscar ali na internet, hoje em dia, no TikTok, por exemplo. Eu sou consumidora assídua de TikTok, porque eu atendo adolescente, eu tenho que estar por dentro do que está acontecendo. E é de onde surgem os maiores problemas. Exato, TikTok, Instagram. E a gente vê que os conteúdos que são ali publicados, muitas vezes mostram uma realidade, primeiro, que não existe. Tem muita coisa editada, então, corpos perfeitos que na realidade não são daquele jeito. Então, entender a história do paciente é muito importante, sabe? Antes de qualquer conduta, antes de qualquer abordagem, antes de qualquer coisa. Você pega o celular deles e olha quem que eles estão seguindo? Tem vezes que sim. Eu já perguntei, sim, não quero a primeira consulta, porque é muito invasivo, né? Mas já tive caso de paciente adolescente com transtorno alimentar que eu fui conversando, a gente teve um bom vínculo, e eu falei, como que é seu TikTok? Você tem TikTok? Tem, eu amo. Como que é? Como que é o pessoal que você segue? Como que é a sua For You? Né? Porque a For You entrega os conteúdos que você mais pesquisa. O algoritmo do TikTok é surreal. Então, assim, é muito doido. Igual, esses dias eu tava pesquisando uma receita de um bolo e depois de, 10 minutos, minha For You tinha 50 receitas de bolo. Uma de cada jeito, uma de cada... Entendeu? Então, se você pesquisa, por exemplo, um termo, dieta, ou transtorno alimentar, ou, algum comportamento ali compensatório, a sua For You vai estar cheia daquilo. Então, é importante a gente manter esse contato também com o que o paciente consome, porque muitas vezes isso pode acabar atrapalhando o processo. Da mesma forma que eu já tive pacientes que identificaram que a rede social era um gatilho para compulsão alimentar, porque ela seguia muito perfil de comida. Então, ela o tempo todo via ali aquelas comidas, aquela food porn, né? Aquela coisa, nossa, derretendo. Eles filmam de uma forma que dá vontade de comer a tela. Sim, e existe esse tipo de fome, né? Que é a nossa fome visual, que ela é atiçada pelo que a gente vê. Quem nunca tava num restaurante e viu um prato lindo passar? Não é esse que eu quero, né? Então, assim... Eu tenho um amigo que pergunta pro garçom, que era aquele ali que ele pediu? E vai lá e pede igual. Sim, tava muito bonito. Então, se você consome também diariamente muito conteúdo de comida, isso pode alterar o seu comportamento alimentar. Não que seja errado, mas a gente precisa pelo menos identificar que isso pode ser um problema. Então, por isso que é importante a gente manter também a relação com o que o paciente consome. Eu não tô falando de comida, tô falando de rede social, tô falando de relacionamento, tô falando de família, de trabalho. Que tipo de assunto vocês falam no trabalho? Surge esse assunto de dieta? Surge esse assunto de corpo? Nossa, Duda, é super tóxico o meu trabalho. Nossa, as mulheres só sabem falar de magreza, de corpo, de não sei o quê. E aí eu tô aqui nesse processo de recuperação. Às vezes ninguém nem sabe que a pessoa tá passando por um processo de recuperação de transtorno alimentar, que também é um ponto, né? Muitas pacientes minhas nem contam, assim, pra família que estão fazendo. Porque existe um tabu muito grande também. E eu super respeito e entendo, né, esse lado. Mas é isso. Basicamente, assim, respondendo a pergunta, cada pessoa se relaciona com a comida de uma forma diferente. Certeza. E como que eu posso identificar, assim, a minha relação com a comida, se eu tenho ou não um padrão alimentar? Tem alguns pontos que eu possa me perceber? Olha, primeiro eu gosto de falar, assim, de nível de sofrimento. Existem níveis de sofrimento que a comida e o corpo podem gerar. E dependendo desse nível, a gente considera que tem um adoecimento. Então, uma pessoa, por exemplo, pode ter algum dia que ela se enxerga diferente. Às vezes ela se vê um pouco maior. Mas isso não impede ela de sair de casa. Então, talvez isso seja normal, tá? Uma visualização, por exemplo, da imagem corporal normal. Um dia eu tô de TPM, aí eu olho pra mim, me acho feia. Mas tenho que trabalhar, eu vou sair, ou vou pra uma festa, vou tranquila. Fica aquela coisa na cabeça, depois passa. Exato. Então, tem esse aspecto de nível de sofrimento, mas eu gosto de
categorizar, não que a gente coloque em caixinhas, mas pensar em 3 tipos de comportamento, que seria o comer normal, o comer transtornado e o transtorno alimentar. É como se fosse uma linha, se a gente não trata... Um contínuo, assim. Uma coisa é contínua da outra. O comer normal, por exemplo, são aquelas pessoas que têm a capacidade de perceber o que o corpo está pedindo. Então, fome e saciedade está bem regulado. A pessoa não tem aquela coisa de, eu sinto fome o tempo todo. Porque, fisiologicamente, não é bem isso que acontece. Pode ser que exista alguma alteração metabólica, que a pessoa sinta mais fome intensa, né, em alguns momentos, mas a capacidade de identificar a fome e saciedade, a capacidade de, por exemplo, entender os gatilhos que envolvem a alimentação, quando a pessoa não tem aqueles exageros contínuos envolvendo algumas comidas, então uma pessoa que consegue, por exemplo, sair para almoçar e comer uma quantidade ok, ir embora sem estar passando mal, pessoas que lidam bem, por exemplo, com comidas que são, entre aspas, proibidas, que são aquelas comidas mais guloseimas, né? Eu nem gosto de usar outro termo. Para mim, guloseimas é o melhor, porque é algo gostoso mesmo e prazeroso. A pessoa vive em paz, não se sente culpada por comer aquilo. Então, a pessoa com comer normal também, normalmente, não tem uma atitude corporal negativa. Então, é uma pessoa que entende os momentos que ela vive, não é uma pessoa que desespera quando ganha peso, também não é uma pessoa que só busca ali uma perda de peso a qualquer custo. Então, a gente fala assim de uma pessoa que tem um comer normal. Não é aquela pessoa que depende de uma dieta pro resto da vida, é uma pessoa que sabe escolher o que comer. Ao mesmo tempo... E pode ter um comer normal gostando muito de doce, gostando muito de comer McDonald's. Exato. Gostando muito de, sei lá, no final de semana tomar uma cerveja. Uhum. Existe um comer normal que envolve coisas que na maioria das pessoas assim que acham que existe problema em doce, problema em sanduíche, é como se não estivesse normal. Exato. Considerar que a comida é um problema, a gente já sai de um comer normal. Entendeu? Porque, às vezes, você até não exagera. Não, então tem um comer normal? Depende. Você sente culpada quando você come um McDonald's, por exemplo? Doce ali. Você fica pensando em comida o dia inteiro? Então, não, você não tem um comer normal. Entende? Entendi. Por isso que é muito sutil essa diferença. E, honestamente, hoje em dia é muito mais raro uma pessoa que tem um comer normal do que uma pessoa que tem um comer transtornado. Porque é tão normalizado na mídia, na família, nos comportamentos. Por isso que eu perguntei, existe um comer normal comendo doce? Existe, mas é muito difícil. É muito difícil, porque a gente já se sente culpado, né? Exato. Mas é muito importante, isso eu trabalho muito com meus pacientes também, de desconstruir essa questão de talvez eu vou ter um comer perfeito em algum momento. Gente, eu tenho um comer normal e, por vezes, eu exagero. Mas eu faço isso de uma forma muito consciente. Eu sei o porquê eu exagerei. Eu sei o gatilho que me levou a exagerar. E depois que você exagerou, não é aquela coisa, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Amanhã eu vou ficar em jejum amanhã. Né? Não, é exatamente isso. Então, trabalhar essa expectativa de chegar num comer normal é muito importante também em consulta, para não ter a ideia de que, eu vou virar uma guru da alimentação intuitiva. Não é assim. Não Até é. na alimentação intuitiva, a gente reconhece que existem exageros, existem momentos que a gente vai comer emocionalmente. Então, por exemplo, por vezes eu identifico que eu tô com um comer emocional, mas é muito diferente de uma pessoa que não tem consciência disso. Então, se eu tenho um comer normal e eu acabo tendo um episódio de comer emocional, se eu faço isso de forma consciente, então eu reconheço e assumo que foi um comer emocional, é um comer normal. Você tá falando igualzinho o Sávio falou no primeiro episódio, que a pessoa que a gente tava falando sobre transtorno de ansiedade, transtorno de humor e ganho de peso. Uhum. E ele falou assim, olha, a primeira coisa é você reconhecer que tal sensação tem a ver com a vontade de comer alguma coisa, você reconhecer os sinais que o seu corpo dá, ter essa percepção mais aguçada, que quem tá num transtorno de ansiedade, num transtorno de humor, não consegue reconhecer. Exato. É muito importante a gente reconhecer e assumir. Tanto quando a gente entra em contato com uma questão difícil,
envolvendo nosso comportamento alimentar, igual o exemplo da paciente, tem relação com um trauma da infância dela. Assumir, reconhecer que isso é um problema é o primeiro passo, porque a gente está saindo de um degrauzinho da mudança de comportamento, de que não há consciência de uma questão, para um grau que eu reconheço que isso é um problema. A partir daí, eu quero saber o que eu posso fazer em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre dou o livre-arbítrio para o meu paciente reconhecer e talvez não fazer nada em relação a isso. Colocar para debaixo do tapete. Mas eu sei que tá lá. Porque às vezes a pessoa não tá pronta para mudar aquilo, para entrar em contato com aquilo. E eu tenho consciência que eu, como profissional, não vou mudar a vida da pessoa, não vou mudar um comportamento dela, porque é um trabalho de 4 mãos. Até porque ela tá com você, às vezes, sei lá, uma vez por mês ou uma vez por semana, dependendo do acompanhamento. Quando ela sai dali, aí vem as redes sociais, aí vem a família, aí vem os amigos, aí vem o trabalho. É muita coisa que você não consegue ali ter controle de tudo, né? Uhum. É difícil para um profissional querer manejar tudo da vida do paciente. E é uma coisa que eu trabalho eu trabalho em terapia, né? Porque é muito... Na faculdade, a gente aprende a resolver a vida do paciente. É como se houvesse um botão para cada área e a gente só aciona ou desliga. E trabalhar isso, a nossa expectativa também como profissional, de que talvez a gente não consegue resolver tudo, é muito importante. Porque isso tira um peso de sermos responsáveis pela vida do paciente. Eu tenho isso também, eu também trabalho em terapia. Eu acho que nós somos 2 profissionais que se preocupam muito com as outras pessoas. Isso. E aí, muitas vezes, o paciente some, aí eu vou atrás. Fulano, o que tá acontecendo? Você não gosta de mim? Eu fiz alguma coisa errada pra você. Eu não falo isso, né? Mas na minha cabeça eu tô pensando. O sentimento é esse, né? O pensamento é esse. Então, é bem assim mesmo. É bem... Depois do comer normal, o que nós temos? Depois do comer normal, nós temos o comer transtornado. Que não chega a ser um transtorno alimentar, mas se a gente não olhar com antecedência, pode caminhar para um transtorno alimentar. Então, comer transtornado é aquela pessoa que tem um grau de sofrimento envolvendo o ato de comer. Seja relacionado à culpa, seja relacionado a quantidades. Então, pessoas que às vezes comem muito ou comem pouco demais, ou pessoas que pensam muito em comida, vivem pensando na próxima refeição. São pessoas que, por exemplo, sentem necessidade de compensar o que comem. Não necessariamente a gente diagnostica o transtorno alimentar, mas é um pezinho ali, tá? Então, existem alguns comportamentos que são muito característicos de um transtorno alimentar, mas às vezes não tem a frequência para diagnosticar. E aí, essa pessoa com comer transtornado, às vezes com um empurrãozinho, com algum gatilho ali mais intenso na vida, aí ela já caminha para um transtorno alimentar, é isso? Com certeza, porque existem fatores também que precipitam o transtorno alimentar. Tem os fatores que predispõem, então teria genética, sexo feminino, enfim... bailarinas, atletas... Isso, são fatores predisponentes, tá? Não necessariamente a pessoa vai desenvolver um transtorno, mas ela tem mais chances do que uma pessoa que às vezes não tá naquele grupo. Mas existem os fatores que são precipitantes, então ele vai precipitar, que é tipo o gatilho, né, que a gente chama. A gota d'água. A gota d'água. E aí, às vezes, esse fator precipitante vai levar a pessoa de um comer transtornado para um transtorno alimentar. Por isso que é tão importante, às vezes, a gente trabalhar com prevenção, né? Porque tratar um transtorno alimentar demanda muito mais do que um comer transtornado. É muito, muito, muito difícil. É difícil. E o pior, Marielle, é que hoje em dia, muitos comportamentos de um comer transtornado são normalizados. Então, é normal uma pessoa, assim, na internet, né? Por exemplo, ela foi comer um rodízio numa sexta-feira. E aí, no sábado, ela faz jejum o dia todo e faz 3 horas de academia. Isso é normalizado, e é colocado em muitos perfis, em muitos gurus assim, da internet, como a receita para não ganhar peso.
Exato. Um detox na segunda-feira, um aumento de, tipo assim, você vai fazer uma corrida de 42 quilômetros depois de um final de semana. E isso é visto como o que deve ser feito. Isso é normalizado, isso é aplaudido. O pior, isso é recompensado. Porque a pessoa que posta isso, todo mundo, nossa, uau, como você é disciplinada, queria ser assim, você é demais. Então isso é reforçado, é um comportamento reforçado, só que é um comportamento transtornado. Entende? Porque o nosso corpo lida bem com exageros. Quando eles acontecem de forma esporádica, não tem por que noiar. Você não vai ganhar tanto peso assim. Talvez é retenção ou é cocô, né? Então, assim, o nosso corpo lida bem, não precisa noiar, sabe? E eu falo por experiência própria, eu também tenho isso. Uhum. Eu tenho acompanhamento com nutricionista, eu faço direitinho. Só que tem final de semana que... Tipo assim, tem festa, tem muito doce, eu adoro doce, aí eu descontrolo na quantidade, E a minha nutricionista, muitas vezes, ela coloca 2 fatias de pão no meu café da manhã. Eu acho 2 fatias assim, meu Deus. 2 fatias de pão, eu tô acostumada a comer só uma. Aí ela, não, relaxa, vai dar certo. Eu falei, e no dia que eu tiver um final de semana que eu exagerar, aí na outra semana eu posso voltar a comer uma fatia? Isso já é uma... Assim, eu tô querendo recompensar as calorias do meu final de semana diminuindo uma fatia de pão por dia. A minha nutricionista falou assim, não faz isso. Não é isso. Você volta pra sua rotina normal, seu corpo é inteligente. E aí, depois que eu fiz isso, eu comecei a ter muito mais liberdade, tranquilidade. É isso do comer normal. Eu não estou fazendo nada de errado. É normal eu ir numa festa e comer muito doce, porque são coisas que não tem no meu dia a dia. Tá muito gostoso. Tá todo mundo comendo. Então, ali é o normal. Isso não é uma falta de caráter. Exatamente. E se a gente for pensar nessa compensação, se você, por exemplo, eu sei que eu vou numa festa no final de semana, então eu vou... diminuir aqui os alimentos fonte de carboidrato, vou aumentar o exercício. O que vai acontecer no final de semana? Você vai exagerar muito mais. A vontade vai vir o dobro. Exato, a vontade e a fome, porque você está em depleção de energia. Então não faz sentido pensando, se eu não quero exagerar, então eu tenho que me alimentar corretamente para eu ter consciência na hora de escolher. Então, por exemplo, eu sei que... Por exemplo, tem muita gente que costuma exagerar no final do dia, né? Chega super cansado em casa e tal. Muito, muito comum. Muito comum. E a primeira coisa que eu pergunto é, como que tá a sua alimentação durante o dia? E às vezes a pessoa comeu, sei lá, 2 refeições, às vezes refeições que não dão saciedade por um tempo prolongado. Então, a solução não é cortar mais ainda para poder compensar à noite e comer mais. Porque você tá só reforçando um comportamento horrível. Esse é o maior erro que eu vejo no consultório. Exato. O maior. As pessoas não lancham. Tomar café da manhã, eu acordo sem fome. E não toma café da manhã. Aí à noite, come o que era pra ter comido o dia inteiro. Exatamente. Então, até na compulsão alimentar, primeiro a gente olha que horários que acontecem nessa compulsão. Uma das formas da gente prevenir essa compulsão é não deixar a pessoa ficar com muita fome. Por isso que é tão importante a gente olhar para tudo que acontece. E uma das técnicas, assim, da abordagem, assim, pelo menos quando eu vejo que existe esse padrão alimentar envolvendo um comer exagerado à noite, é a gente talvez até aumentar as quantidades ao longo do dia. Concordo. E ver como é que ela se sai. Continua acontecendo. Às vezes é uma questão emocional, então. Primeiro a gente parte do mais básico. Será que é fome? O estômago tá vazio. O estômago tá vazio. Sim. Óbvio. Gente, quem que não tá com muita fome, abre a geladeira e pega o que tá pronto. Naquela fome de leão, assim, né? Se a gente fala num nível que você de fome. Não está pensando, você não tá raciocinando, né? Nesse horário. E tem outras formas da gente lidar. Por exemplo, existe um tipo de fome que eu ensino para os meus pacientes, que é a fome prática. Que é quando você previne uma fome muito grande. Então, você sabe que vai ficar com muita fome e sabe que ali, naquele momento, você vai ficar mais suscetível ao exagero. Dá uma beliscada, mas é uma beliscada consciente. Entende? Então, por exemplo, eu sei que o jantar vai demorar meia hora pra ficar pronto. Eu já cheguei em casa, tô com muita fome. Come um prato de salada. Isso é uma fome prática. Eu acho isso super importante. Eu tenho isso. Às vezes eu gosto de almoçar cedo.
Às vezes eu vou almoçar fora, o almoço vai demorar muito. Antes de sair de casa, eu como uma fatia de queijo, umas castanhas. É isso. Eu me deixo, porque senão, no descontrole, naquela fome louca, a gente come muito mais do que estaria comendo normalmente. Isso. E é uma questão de sobrevivência, não é nem, eu tenho autocontrole. Gente, quem tem autocontrole com fome? Pelo amor de Deus. Entendeu? Não me deixa com fome. Bicho. É sobrevivência, né? É sobrevivência. Isso vem dos nossos ancestrais. Exato. Só que a diferença é que hoje em dia a gente tem coisas prontas muito fácil acesso. Então, é provável que a gente vai querer aquilo que é mais recompensador possível. Mais fácil possível. Então, a gente lida com, por exemplo, uma fome que nos gera essa intensidade ali de querer comer logo uma grande quantidade, com um ambiente que tem ofertas de comida prontas e muito recompensadoras. Inteiro. Então, hoje em dia, por exemplo, se tá na farmácia, tem comida, né? Você consegue comprar uma barrinha de proteína, um bolinho, e ainda bem que a gente não está nas farmácias dos Estados Unidos, né? Nossa. Porque senão aí... Não, tinha até miojo, né? Exato. Nesse nível. Então, é muito desafiador mesmo lidar com essas nuances aí do comportamento alimentar, com essas questões de observar qual que é o seu funcionamento, né? E como que sai de um comer transtornado para falar que eu tenho um transtorno alimentar? A gente olha, além do nível do grau de sofrimento, a gente olha a frequência que acontecem, por exemplo, de transtorno de compulsão alimentar, a gente olha a frequência dos episódios, a intensidade dos episódios. Então, às vezes, uma pessoa, por exemplo, tem compulsão alimentar uma vez na semana. E o que é um episódio de compulsão alimentar? Olha, tem 2 definições para isso. Para o DCM, a gente considera que o episódio de compulsão alimentar é comer uma quantidade de comida muito maior do que o normal, em comparação com outras pessoas, num período de tempo determinado. Então, por exemplo, em 2 horas a pessoa comeu, sei lá, vamos falar em calorias, 2.000 calorias. Seria o equivalente, tipo assim, a um dia, 3.000 calorias, 5.000 calorias. Enfim, o céu é o limite, né? É uma desorganização mesmo, assim. É uma grande quantidade de comida num período determinado. Tem gente que acha que o compulsão alimentar é comer 2 fatias de bolo depois da janta. Isso. Aí a gente, nessa definição, a gente já considera que é um exagero alimentar. Ótimo. Entende? É muito importante fazer essa diferença. Exato. É muito, muito importante porque acaba que fica banalizado. Tanto para quem tem um transtorno. Então, mas todo mundo tem compulsão alimentar, então? Não é bem alguma. assim. Exatamente. Então, tanto para não banalizar quem tem esse adoecimento, essa questão com a comida, quanto para normalizar que, às vezes, 2 fatias de bolo a gente vai considerar um exagero, mas se você tava com muita fome, talvez 2 fatias de bolo não era um exagero. Se eu tô com muita fome, eu vou lanchar, 2 fatias de bolo não é uma quantidade normal? Tecnicamente é. Pode ser. Nutricionalmente, ok, é muito açúcar, beleza, mas uma pessoa com muita fome vai tomar um café e um bolo. Às vezes uma fatia não vai ser suficiente. Tô falando de uma fatia normal, não aquelas fatias, né? Que vende na recheio. Exatamente. Tô falando de uma fatia normal, bolo de casa. Então... Mas vamos fazer uma diferença, assim, bem prática. Eu tive uma paciente que ela tinha, né, um transtorno de compulsão alimentar e ela, à noite, depois da janta, depois que todo mundo já tinha ido dormir, ela sentiu uma vontade incontrolável, que ela não conseguiu controlar, ela não estava com fome, ela tinha acabado de jantar. Ela foi na cozinha e comeu um bolo inteiro. Não foram 2 fatias de bolo, foi aqueles bolos redondos, caseiros mesmo. Mas ela comeu ele inteiro. É muito diferente de você comer um chocolate depois da janta. Exato, é muito diferente. Então, por isso que é importante entender o que aconteceu, né? O que aconteceu antes, quanto foi. Às vezes a pessoa não tem nem noção do que ela comeu. Às vezes dá um blackout, ela só se dá conta quando acabou de fato tudo ali na Às vezes dela. Nem é doce, né? Às vezes é uma panela de arroz. Feijão gelado. Feijão gelado. Tudo junto e misturado. Então, é importante a gente diferenciar, mas ao mesmo tempo, tem casos que a gente considera episódio de compulsão como a sensação de descontrole. É verdade. Entende? Esse daí não vem muito aquela quantidade tão exagerada. Isso. É como se fosse uma coisa impulsiva, né? Então, às vezes eu senti que eu descontrolei, eu comi muito rápido.
dependendo, a gente pode considerar como um episódio de compulsão, entendendo a história do paciente. Por isso que é importante a gente entender cada um. Por exemplo, um paciente que fez cirurgia bariátrica, ele não tem espaço gástrico para comer um bolo inteiro. Um bolo inteiro. Então, às vezes, a impulsividade, a quantidade que ele comeu, se você olhar no diário alimentar, não foi uma compulsão. Não é uma grande... Tipo mas assim, você tem que entender... 3 pães franceses. Ok, é uma grande quantidade, mas não é uma coisa que vai, né? Aquela... Uau! Mas se eu tiver com muita fome, pãozinho com manteiga, eu amasso 3 pães. Eu também, entendeu? Mas Pão. assim, a gente tem que entender qual que é o paciente, como que é assim, a capacidade gástrica dele. Então, sei lá, o paciente tem uma cirurgia bariátrica. A gente considera que aquilo é uma compulsão. Com certeza, não ia caber de jeito nenhum em sã consciência, né? Exato. Tem pacientes, por exemplo, com cirurgia bariátrica, com compulsão alimentar, que tomam muito líquido, porque é o que cabe. Leite condensado. Isso, então, coisas... alimentos mais cremosos. Isso. Então, assim, isso pode ser considerado. Por isso que a gente não pode individualizar, não pode generalizar. A gente tem que individualizar. Então, nesse aspecto, o transtorno da compulsão alimentar, a gente vai olhar para o episódio e a frequência, né? A frequência dos episódios. E o sofrimento que gera, a Com culpa, certeza. né? Vergonha, Depois, muita vergonha. Na maioria das vezes é sozinha. Isso. Né? E você pode ver que muitas vezes tem casos que são planejadas as compulsões. Eu tenho paciente que elas se planejam num momento que está sozinho. Dentro do carro. Dentro do carro. Ai, tipo, levei meus filhos na escola. Na volta, no caminho de volta, é o único momento no dia que eu estou sozinha. Uhum. É esse momento que vai passar em algum lugar, come descontroladamente. Isso. Chega em casa como se nada tivesse acontecido. É isso. Então, é muito sofrido mesmo, porque existe muita vergonha envolvida. Então, mesmo que não diagnostique um transtorno alimentar, se existe vergonha envolvida, se existem exageros, que às vezes não é uma compulsão, mas eu sinto muita vergonha, eu sinto muita culpa. Então, cara, causa sofrimento. Gera sofrimento, então merece atenção, independente. Porque eu já vi muitos casos assim, mas Duda, eu não cheguei a ter um diagnóstico, e agora? Mas eu tenho uma relação conturbada com a comida. Não importa, você vai receber o mesmo tratamento. Às vezes até o mesmo objetivo de tratar um transtorno alimentar, considerando que às vezes não vai ter o diagnóstico, mas a pessoa tem um sofrimento. Então, por isso que é tão importante não se envergonhar por isso, buscar ajuda, porque muitas vezes a gente tem vergonha de assumir pro profissional, mas eu entendo também que existe o lado do profissional que julga muito, né? Então, é muito importante, sabe, se sentir acolhido pelo profissional e entender que quando o profissional trabalha com isso, ele já viu de tudo. Então, você não é um bicho de 7 cabeças. E eu já vi uma estratégia, assim, de quando você quer deixar a pessoa mais confortável, você dá um exemplo muito maior do que ela acha que você tá esperando. Então, por exemplo, eu faço assim... Ai, nem falando em transtorno, mas... Ai, você bebe? Bebo. O quê? Cerveja. Quantas vezes por semana? Final de semana. Aí eu falo, quinta, sexta, sábado, domingo? Não, só sexta, sábado, domingo. Ah, tá. Quantas por dia? Aí ele, não sei, depende do dia. Eu falo, umas, sei lá, 12, 20 latinhas. Não, você acha que eu sou o quê? Só 6. Só 10. Então é muito bom isso, porque a pessoa se sente confortável, né? Isso. É normalizar mesmo. Apesar de existir um sofrimento, apesar de a gente considerar que, por exemplo, é transtornado, normalizar que a pessoa pode ter essa abertura para compartilhar. E que tem outras pessoas passando por isso. Isso, só que ninguém fala. Ninguém fala porque é vergonhoso, né? É vergonhoso, todo mundo tem um tabu muito grande. Tanto é que, assim, socialmente, o transtorno de compulsão alimentar, ele é mais aceito do que os outros transtornos. Quando você fala em bulimia e anorexia, Deus me livre, né? Aí eu fico assim, gente, aparece pra mim, eu trato como se fosse qualquer pessoa. Eu também. Né? Então, não vou ficar, nossa, anorexia nervosa, aquela coisa assim. Ela tem um diagnóstico. Por que você não faz isso com uma pessoa que tem, sei lá, ansiedade, depressão? Por quê? Ansiedade e depressão ainda não dá. Vamos falar asma. Asma. Ainda tem muito tabu, não, né? ainda tem. Vamos falar coisa. Você tá num nível muito avançado. Então tá. Asma. Então, uma pessoa que tem asma. Ninguém vai falar, como assim? Nossa, que falta de ar.
Ai, tanto ar Respira que tem, direito. Respira direito, tanto ar que tem disponível. Nossa, é só comer. Não é simples assim, né? Não é falta de querer... Igual, tem muito isso. Ai, quer chamar atenção. Ou senão, ai, falta de disciplina. Nossa, me dá um ódio disso. Fala assim, é só disciplina, né, bonitinha? Só isso. Por isso que é tão fácil tratar, né? Assim, eu já vi psiquiatra falando que a anorexia é o mais difícil de tratar. É difícil, porque o transtorno se recompensa. Então, ficar sem comer é a própria recompensa para o próprio transtorno. Então, é muito desafiador. E assim, eu tenho adolescentes com anorexia nervosa e é mais desafiador ainda, porque é uma fase desafiadora pra caramba, é uma fase de muitas mudanças, é uma fase que o ser humano tá se formando ali também como personalidade, quero ser diferente dos pais, e que a quero aprovação... ter minha identidade, minha independência, ao mesmo tempo que na cabeça do adolescente tudo é muito certo do jeito que ele faz. Então, o profissional, ele vai estar ali contra ele. Por isso que esse vínculo é muito importante. Em qualquer transtorno, especialmente no transtorno da anorexia nervosa e principalmente com adolescentes. Porque se a gente não cria esse vínculo, por isso que eu falo que é importante. Meu acompanhamento é frequente. Eu vejo os pacientes quase como uma terapia. É semanal ou quinzenal. Quando tem casos mais sérios, é semanalmente que eu vejo. E, às vezes, nas primeiras consultas, a gente vai falar de tudo menos sobre comida. Só que a gente tá falando de comida. A gente tá falando de alimentação. Só que não é diretamente aquela... então faça isso, faça aquilo. Entende? Primeiro a gente constrói o vínculo, a gente entende o momento do paciente. Então, de forma geral, tratar o transtorno é muito desafiador, porque muitos deles são recompensados e reafirmados diariamente. Então, uma pessoa que compensa a alimentação recebe mensagem no direct: uau, você é maravilhosa, eu queria ter esse foco. Mas, na verdade, ela tá sofrendo. Na verdade, por dentro ela tá com problema. É uma compensação. Ali. Exato. Então, por teoria, a pessoa tem um transtorno alimentar, mas ela recebe uma recompensa ali, ela é reafirmada diariamente. Tem aprovação externa, né? Exato. Da mesma forma que a anorexia nervosa, ela tem muita relação com o controle, e o próprio controle alimenta o transtorno. Você fica feliz, né, que conseguiu não comer. Isso. Não é que a pessoa não sente fome, ela sente, só que o fato dela não comer é prazeroso. Mas todo o transtorno alimentar tá associado com alteração de peso? Olha, depende. É uma crença que muitas pessoas têm, mas a gente tem alguns transtornos alimentares. Por exemplo, a gente tem uma anorexia nervosa que chama anorexia nervosa atípica, que é quando todos os critérios atendem da anorexia nervosa, mas o critério do peso não atende. Por isso que é importante ter um bom diagnóstico, porque às vezes pode ser que o paciente fique ali, não sei bem o que é, porque se o psiquiatra, por exemplo, não sabe que existe uma anorexia nervosa que não tem baixo peso, provavelmente ele vai dar um diagnóstico errado. E não é nem assim, porque o psiquiatra é ruim. É porque é pouco falado e pouco comentado essa possibilidade de um transtorno não ter relação com peso. Não encaixa em todos Não encaixa. Os critérios. Tem casos, por exemplo, de compulsão alimentar que não tem sobrepeso e obesidade. Tem muitos, né? Tem muitos. Então, às vezes é porque, enfim, existe fator genético, existem outros fatores. E o tratamento vai da mesma linha, né? Claro. Porque o sofrimento em relação ao episódio de compulsão é o mesmo. Exato. Às vezes o peso tá normal, mas se aquele alimento que ele tem a compulsão for muito rico em açúcar, às vezes ele já tem uma disfunção na glicemia. Exato. Mesmo com o peso normal. Eu tive, inclusive, uma das minhas primeiras pacientes de transtorno de compulsão alimentar, ela era magra. Ela tinha um peso normal, mas o sofrimento que ela tinha em relação à comida, em relação aos dias que ela se descontrolava, era tão grande que quando a gente começou a tratar, ela não perdeu peso, ela manteve o peso dela, mas a vida dela tinha mudado completamente. Então, a gente tem que, lógico, o mais comum é que o transtorno de compulsão alimentar tenha um sobrepeso e uma obesidade. Mas não é fator obrigatório. Não mesmo. Tanto é que não é critério diagnóstico. E o único que é critério diagnóstico peso é na anorexia nervosa. E existe a atípica, que não tem o critério do peso.
Então, por exemplo, a diferença de um tratamento de uma anorexia nervosa atípica e de uma anorexia nervosa clássica, seja a que tem um extremo baixo peso ou já está abaixo ali do IMC, que é considerado na normalidade, é que em uma delas a gente não vai ter meta de peso. No caso da anorexia nervosa que tem o baixo peso, a gente pesa a paciente. Mas é aquele peso que a gente nem conta para ela. A gente não fala. A gente pesa a paciente de costas, eu não conto o peso e a gente faz o combinado de só se pesar lá no consultório. Por quê? Se ela vai na farmácia e vê que tá ganhando peso, tchau. Desespero. Desespero total. E a gente trabalha a normalização do ganho de peso, né? E não como algo negativo, mas como algo necessário. Por isso que é tão importante a gente ter essa abordagem mais ampla, né? De não olhar só para o peso, não olhar só para exame. Olhar para tudo que está envolvendo. Por trás. Por trás, exatamente. Então, cada caso vai ser Tem casos que eu não peso, tem casos que eu peso, tem casos que a gente sempre tem que pesar, tem casos que não. Tudo vai depender, né, da pessoa que você tá. Mas na bulimia, a diferença é que vai ter vômito? Isso, a bulimia tem o método compensatório, mas na anorexia tem também. Só que aí, a diferença da bulimia nervosa para a anorexia nervosa atípica vai ser a história do paciente, entende? Porque tem a anorexia nervosa do tipo purgativo, então tem ali o método purgativo. Tá. Só que, às vezes, a história do paciente conta que, na verdade, não é bulimia nervosa, às vezes é uma anorexia nervosa atípica. Por isso que é tão importante entender o histórico do paciente para fazer o diagnóstico, porque nunca é do nada o transtorno, a pessoa não acorda com o transtorno, ela tem ali um decorrer ali do diagnóstico mesmo, do comportamento, e a partir daí a gente faz o diagnóstico. E é importante lembrar que não pode ter 2 transtornos ao mesmo tempo. Não pode ter, por exemplo, compulsão alimentar e anorexia ao mesmo tempo. Ou bulimia e anorexia. São excludentes, né? Assim, elas não... Tem algumas pessoas que têm dificuldade em diferenciar a bulimia do transtorno de compulsão. Uhum. Mas, às vezes... Porque no transtorno de compulsão, às vezes ela come tanto que ela vomita porque tá muito, muito cheia, desconfortável, mas não é a intenção. Isso. Isso vai muito disso também, né? Você ter a intencionalidade ou no vômito, e não é só o vômito também na bulimia, né? Eu nem gosto de falar muito quais são. Tá. Porque estimula, mas assim... Verdade. Tem esse método compensatório. Na compulsão alimentar, eles não conseguem purgar. Às vezes, vomitou porque tá muito cheia. Não e não é para não engordar. Não é. É meio que não cabe mais. Não coube mais. Eu acho que a principal diferença é essa, porque tem gente que pensa que tá com bulimia por conta disso. Uhum. Chega com essa sensação, né? Isso. Mas é muito diferente. É muito. Porque a purgação na bulimia, ela acontece como forma de eliminar o que foi comido. Na compulsão, não tem a intenção de eliminar. Mesmo, às vezes, tem até... Gostaria de ter a intenção, sabe? Eu já recebi muito esse comentário. Duda, eu queria conseguir vomitar. Eu já recebi esse comentário também. Mas eu falo assim, não, ainda bem que você não vomita. Graças a Deus, senhora, é pior. Muito pior. Então, tanto é que a anorexia e bulimia são os transtornos que têm mais relação com mortalidade. Não é a compulsão alimentar, que o povo fala, é obesidade. Mas o que mais mata é a anorexia e bulimia, muitas vezes por conta do método compensatório da purgação. Mas eu gostei desse jeito que você falou, que a pessoa tem vontade de eliminar o que ela comeu, porque a gente não precisa dar exemplos, né? Que eu concordo com você. Mas aí é mais fácil de entender. Isso. Que tem, assim, as pessoas podem inventar várias formas de eliminar aquela caloria ali, porque não querem engordar. Exato. Por isso que é tão sutil a gente entender tudo isso. E, por exemplo, na anorexia, muitas vezes existe uma compulsão, só que ela é muito perceptual. Às vezes a pessoa comeu 2 bolachas, água e sal e acha que aquilo é uma compulsão. Mas para anorexia, isso é uma compulsão. E aí ela sente a necessidade de purgar. Na bulimia já é uma compulsão mais parecida com a compulsão alimentar, porque é uma compulsão de grande quantidade de comida. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que tenha só aquele exagero extremo, considerando a história da paciente, pode ser considerado uma bulimia. Então, é muito individual, apesar de ter critérios bem definidos para a gente diagnosticar, né? O profissional psiquiatra tem que estar bem dentro desses critérios, mas é muito importante
considerar a história individual do paciente, porque às vezes um detalhe, uma fala, uma percepção, comportamento mesmo vai encaixar de um em um ou lado outro. ou de outro. E para tratar, então, um transtorno alimentar, a gente tem todo esse apoio de vários profissionais. O que você acha essencial para o tratamento de um transtorno alimentar? Olha, hoje a gente tem como padrão ouro, que é o mínimo, a equipe mínima necessária, é o médico psiquiatra, que vai fazer o diagnóstico, que vai fazer o acompanhamento. Talvez vai precisar de uma orientação medicamentosa, mas o diagnóstico é só o psiquiatra que faz. O psicólogo vai trabalhar ali os sentimentos, a relação que a pessoa tem também com a comida, mas com outros aspectos da vida, e também a relação com o transtorno. Então, por exemplo, a gente identificou, às vezes surge na consulta com a nutricionista, que o transtorno tem a relação ali, sei lá, a pessoa teve uma relação conturbada com a mãe. A nutricionista não vai resolver isso, mas a psicóloga vai trabalhar isso. E é importante tratar esse solo, né? Para que a gente consiga resolver, de fato, de uma forma efetiva, o transtorno alimentar. Não dá pra gente só tratar a relação com a comida. Tem todo um background, né? Que a gente olha da relação com os pais, da relação com a infância. Enfim, tem relação, sei lá, com a pessoa sofreu abuso sexual. A nutricionista não tem as ferramentas para trabalhar isso. E muitas vezes isso tem relação com o transtorno alimentar. Então, é importante ter o médico psiquiatra para diagnosticar, o psicólogo, de preferência, que tenha aprimoramento no transtorno alimentar. E a nutricionista vai estabelecer um comer normal, que é aquilo que a gente já conversou, né? Então, o nutricionista vai olhar para o aspecto da alimentação, da qualidade e também para a relação com a comida. Se o nutricionista for aprimorado, porque é muito tenso falar isso, mas tem muito nutricionista que atrapalha muito mais do que ajuda. Eu vejo isso. Uhum. Passa dietas muito restritivas, olhando só o peso, na maioria das vezes. E eu tenho até uma paciente que ela tem transtorno alimentar, já a nutricionista sabe disso, mas não faz um acompanhamento diferenciado, tenta colocar ali numa dieta fechada, e às vezes com restrições que nem eu mesma, que não tenho o transtorno, dou conta de fazer. Então, igual você falou, tem que ser um nutricionista que tá, assim, por dentro. Minimamente por dentro, para não piorar, tá? Isso é até ético, assim, né? Não fazer mal antes de fazer bem, né? Então, eu acho que é muito importante o profissional ser aprimorado, porque é muito comum o gatilho ser o próprio nutricionista. Já vi? Acontece. Eu já vi. Ou o endócrino também, né? Médico também. Eu tava te contando, né, no início, que a experiência com outros médicos tem sido desafiadora, porque justamente pela sociedade que a gente vive hoje, eu acho que muita coisa já mudou, já melhorou, mas ainda a gente tá num caminho de passos de formiguinha, né? Mas... Pra encontrar uma equipe assim que você confia, né? Que você sabe que não vai atrapalhar o processo ali do paciente que você tá acompanhando. Exato. Eu acho que isso é importante. E aí vai chegar num ponto que eu queria falar, que eu acho que é a parte mais importante, que é se toda restrição gera uma compulsão. Essa frase eu acho bonita, mas generaliza muito. O que você acha? Eu acho que ela é muito, assim, muito simplista. Porque, primeiro, não existe só um tipo de restrição. Não existe só um tipo de compulsão. Eu gosto de falar assim, que nem toda restrição gera compulsão, mas toda compulsão tem relação com algum tipo de restrição. Boa. E a partir daí a gente tem que entender quais são esses tipos de restrição, né? A gente tem a restrição que a gente chama de restrição objetiva, que é de fato não comer aquela comida ou aquele determinado grupo de alimentos. Então, por exemplo, resolvi cortar os doces da minha vida. Então, a pessoa tem uma restrição objetiva de doces. Ela não come, de fato, aquele doce. Ou uma dieta que, sei lá, dieta cetogênica. Não tem alimentos com fontes de carboidrato. São basicamente proteína e gordura. Existe uma restrição objetiva dos alimentos fontes de carboidrato. E tem a restrição que a gente chama de restrição cognitiva, que é uma questão muito mais relacionada aos pensamentos e ao comportamento da pessoa do que, de fato, a objetividade, assim, de comer ou não aquele alimento.
A restrição cognitiva é quando a pessoa até come. Então, ela come, sei lá, me serviram um pedaço de bolo. Mas ela come pensando assim, ai, tem muito açúcar. Ai, isso vai me fazer mal. Ai, chocolate faz mal. Ai, eu vou adoecer. Ai, eu vou ficar diabética. Aquela coisa assim. Ela comeu, mas na cabeça dela não pode. Entende? Então, é uma restrição que ela vem nos pensamentos. E muitas vezes essa restrição cognitiva, ela impacta na forma de se comportar. Então, ela, por exemplo, comeu ali e se sentiu super culpada comendo bolo. Como consequência, ela vai falar, não, então eu vou fazer jejum o dia inteiro. Já vem ali com uma compensação depois. Exato. E tem as pessoas que têm muito essa restrição cognitiva no início do tratamento. Porque a gente fala de permissão incondicional para comer, né? Que é justamente a pessoa ficar livre para fazer as escolhas. E aí ela pensa, mas Dudu, eu tô comendo de tudo e eu tô exagerando, eu não consigo, não sei o que fazer, principalmente em doces. Aí você olha, o que você pensa quando você come? A gente tem essa lacuna de sentimentos e pensamentos no diário alimentar. E às vezes ela coloca assim, é muito gostoso, mas eu não deveria estar comendo isso. Ou eu não mereço comer isso. Então, ela tá se permitindo parcialmente. Eu atendi uma paciente a semana retrasada dessa forma. Eu falei pra ela, não, você pode comer o seu doce final de semana, você pode ter a sobremesa que você gosta. Aí ela, eu vou comer, mas aí eu vou saber que eu tô fazendo uma coisa errada nesse momento. Ela verbalizou isso. Às vezes a pessoa só pensa, né? Mas ela verbalizou, falou, não tem nada de errado. Uhum. A gente tem que saber que tem momentos que o doce vai ser muito bem-vindo no nosso corpo. Sim. Açúcar é ruim em excesso. Exato. Mas de pouquinho, gente, é delícia. Amo também, amo. docinho. Mas é justamente nisso. E aí as pessoas desesperam muito, porque elas não entendem o conceito de permissão para comer. Então elas acham que comer conscientemente é comer sentindo culpa. E não é assim. Eu comi de forma super consciente, porque eu comi o chocolate, eu já sabia que eu tinha que malhar mais no dia seguinte. Falo, baby, você não comeu. Não é assim, calma, você está avançando, mas nem tanto. Mas nem tanto, né? Vamos aos poucos. Porque se tem relação com culpa, se tem relação com compensação, se tem relação com não merecimento, é sim uma forma de restrição. E talvez isso pode te levar a uma compulsão ou exagero alimentar. Porque tudo que é proibido é mais gostoso. Né? Em tudo na vida. Em tudo, não só em aspecto de alimentação. E o valor da recompensa, que é justamente aquilo que a gente estava falando no início, né? Que a comida traz, quando a gente tem uma restrição alimentar, a comida ela é muito mais recompensadora. Às vezes é a mesma comida, mas a forma de você lidar ali com a comida vai mudar. E se a gente for pensar no exemplo, para ficar muito claro, que não se relaciona com a comida, mas tem tudo a ver, pensa que você toma banho todos os dias, né? É muito bom tomar banho e tal, mas é normal, faz parte da rotina. Mas aí, de repente, você vai acampar. E aí, você só consegue tomar banho no rio. Aí, beleza, uau, legal, experiências novas, né? Mas, de repente, tipo, nossa, saudades do meu chuveiro. Aguinha quentinha, água limpa, cheirosa, né? O shampoo caindo pela cabeça. O shampoo, parece que assim... Aí você fica pensando, chega da água na boca, de tomar banho, né? Assim, então, é o valor da recompensa que aquilo traz. Então, nossa, se você perfeito esse exemplo, eu já passei por isso. Exato. Então, é legal, tal, a experiência é diferente, mas o valor do banho é outro quando você não pode tomar banho. Escovar dente, quando você tá ali fora de casa e não levou sua escova de dente, tá ali, nossa, você tá o tempo todo... Tudo que eu mais quero nessa vida é uma escova de dente. É escovar o dente, eu faço o que for. Eu passo na farmácia, compro uma escova agora pra escovar meu dente. Porque o valor da recompensa. Então, você sente até a menta da pasta de dente melhor. Quando você dá aquela escovada que você tava precisando. Aquela escovada. E é isso que acontece com a comida. Quando a gente se proíbe, quando a gente vive, não posso, eu tô limitada ali pra comer... Quando você come, a recompensa, a dopamina que é liberada é muito maior. É em dobro, né? Por isso que a restrição não é o caminho para ter uma boa relação com a comida. E sim, entender que tudo pode, mas tudo tem contexto também. Tudo tem frequência, tudo tem quantidade. Nem tomar banho, você não pode tomar 50 banhos por dia. Porque vai fazer mal pra sua pele. A comida é a mesma coisa. Agora, ficar sem tomar banho também é a solução? Não é? Não é. Exatamente. E eu vou finalizar aqui, Duda, porque eu acho que a gente já falou por 2 horas. Mas passa super rápido. Mas vamos dar, assim, uma orientação, uma dica, alguma coisa prática
Para quem acha que está com um comer transtornado ou com um transtorno alimentar, qual que é o caminho que essa pessoa deve seguir? Olha, não existe um caminho só, mas é importante entender em qual momento que você está. Se você percebe que existe um sofrimento envolvendo a comida, envolvendo o corpo, primeiro é assumir isso, reconhecer e assumir isso. Eu acho que esse é o primeiro passo, antes de buscar ajuda, antes de ter o que fazer. Porque sem assumir, sem reconhecer que talvez isso seja um problema, não tem como a gente pegar e falar assim, ai não, então faça aquilo, né? Vamos trabalhar diferente. Primeiro a pessoa tem que sentir na pele e reconhecer que isso é um problema. E ao mesmo tempo, entender que você não é um bicho de 7 cabeças porque tem uma relação conturbada com a comida. Na verdade, é muito mais comum hoje em dia a gente ter pessoas com relação conturbada com a comida do que uma pessoa com comer normal. Então, normalizar, mas sem passar o pano, entendeu? Normalize que isso é um problema, mas sem passar pano que isso é um problema. Então, buscar ajuda, eu acho que é muito importante. Não achar que você é menos do que alguém por precisar de ajuda. Não achar que é uma coisa simples, porque... Que você consegue sozinho. Que você consegue sozinho. Não é porque é só comida que é tão simples. Na verdade, é muito, muito complicado, justamente por ser algo que faz parte da nossa vida. E, ao mesmo tempo, eu acho que é importante trabalhar mentalmente que a comida não é um problema. E gostar de comer também não é um problema. O problema é quando você considera que a comida é um problema e aquilo vai atrapalhar em outros aspectos da sua vida também. Porque se a gente parar para pensar, quem tem uma relação ruim com a comida acaba atrapalhando em outros aspectos da vida. Não é só ali dentro de casa escolhendo o que comer. Atrapalha no ambiente de trabalho, atrapalha na energia que a gente tem para fazer as coisas que são importantes para nós, atrapalha na relação com o corpo, na autoestima, atrapalha em viver experiências positivas. Por exemplo, uma pessoa que vive de dieta, ela não consegue viajar, porque ela vai depender do que tem de comida lá naquele lugar para, enfim, se sentir seguro no controle naquela viagem. Então, até nesses aspectos é importante a gente entender até que nível o seu cuidado extremo com a alimentação está sendo saudável, né? E também trabalhar que saúde, ela é muito mais uma construção do que algo simplificado. Então, pode ser saudável comer uma salada, mas pode ser saudável comer um bolo de chocolate também. Tudo vai depender do contexto, do momento, da frequência, da quantidade. E se você sente que algo está errado, talvez já tenha algo errado, né? Se você sente que você sai para comer e sente que a comida, tá fora do que você poderia comer, ou você se sente culpado, ou você só pensa na comida, você, antes de sair de casa, você já decorou o menu inteiro, sabe? Parece que a comida tá no centro. Talvez esteja na hora de olhar para a relação com a comida, porque a comida, ela faz parte, ela não é tudo. Eu acho que é isso importante também, de entender que ela é um dos pontos da nossa vida, mas existe família, existe trabalho, existe vida social, existe namoro, existe, sei lá, hobbies. Existem outras formas de sentir prazer Exato. Também, de ser recompensado. Isso. Então, a comida é uma dessas formas. E não é errado sentir prazer comendo. Então, é trabalhar isso e buscar ajuda sempre que precisar mesmo, antes de virar um problema maior. Resumindo, se você acha que tem alguma coisa errada, procure ajuda, porque provavelmente tem. Exato. Mesmo que seja para ouvir a palavra de um profissional, sabe? Olha, não, será que isso é um problema? Teve caso já de paciente chegar em mim, Duda, eu vi seu conteúdo, eu fiquei preocupada. Ai, será que eu tenho um transtorno e tal? Vamos entender? Vamos analisar juntas? Vamos observar sua alimentação? Às vezes uma pequena orientação não é, sabe? Ai, nossa, então eu não estou doente? Não, às vezes você tem ali episódios esporádicos e tudo certo. Então, também entender o momento que você tá e buscar ajuda para isso. Não querer resolver tudo sozinho, porque não é simples. Não é simples. Duda, eu acho que a gente falou um pouquinho de tudo. É um assunto muito extenso, muito legal também de conversar. Te agradeço muito. Depois, se surgirem outras dúvidas, a gente marca outro encontro, mas foi ótimo, adorei o papo. Conta pra gente onde que a gente te acha, suas redes sociais, seus projetos, como que tá aí sua vida profissional. Vamos lá, eu atendo online e presencialmente aqui em Goiânia, então se você não é de Goiânia e gostou do meu trabalho, eu posso te atender online. Meu Instagram é dudacaetano.nutri.
para quem quiser me seguir também. Eu não sou tão assídua para postar, mas eu gosto de postar coisas relevantes. Então, se você me seguir, provavelmente vai aprender um pouco também de comportamento alimentar. E eu tenho um projeto também, que é a minha newsletter, que é o Café Sem Filtro. Eu amo! Que eu posto semanalmente temas sobre comportamento alimentar de uma forma mais leve, mais desconstruída, justamente sem filtro. Com exemplos práticos, eu achei super legal. Isso, para você se identificar, para você acompanhar. E é isso. Ai, muito obrigada, eu adorei. Então, esse foi o 2º episódio. No mês que vem, a gente tem o 3º episódio do podcast. Uma vez por semana aqui no canal a gente tem vídeos sobre assuntos variados. Se inscreva no canal, dá 5 estrelas pra gente aí nas plataformas de áudio se você gostou. Encaminhe para aquela sua amiga que você acha que precisa de ouvir essas coisas aqui que a gente comentou. E me siga no Instagram, marielle.endócrino. Obrigada, até a próxima!